Fala pessoal, muito bom dia, sejam bem-vindos ao 21º episódio do podcast Spoilers da Vida. E nesse episódio eu vou falar um pouco sobre planejamento, como ele pode ser a nossa salvação ou o nosso maior problema. Para começar, eu vou contar aqui uma história, que é uma parábola do lenhador. Diz a lenda que há muito tempo atrás, um jovem lenhador, ansioso como todos os jovens, motivado e fugaz, tinha certeza de que era o melhor lenhador de todos os tempos. Ele tinha trabalhado seus músculos para que tivessem golpes mais potentes, os mais potentes de toda a região, e ele possuía um sofisticado machado com lâmina de liga leve milimetricamente balanceada e integrada por uma base de haste de fibra de carbono. Desde que ele começou a trabalhar, o seu vilarejo batia recordes e recordes de venda de madeira por toda a região. Ele era imbatível. E as suas metas a cada dia eram mais desafiadoras. Ele queria cada vez mais conseguir entregar madeira e se tornar realmente o melhor lenhador de todo o mundo. Então, um belo dia, um velho lenhador chega no vilarejo e, sabendo do jovem lenhador, faz um desafio para saber qual dos dois conseguia trazer mais lenha para a aldeia em um único dia. O jovem lenhador soberbo aceitou o desafio na mesma hora. Então eles combinaram de estar na floresta no dia seguinte para fazer o desafio. O jovem então acorda cedo, antes mesmo do sol raiar, ele toma o seu café da manhã e corre para a floresta. Ele já pega a primeira árvore que aparece pela frente e começa a golpeá-la energicamente, querendo derrubá-la o quanto antes. Um pouco mais tarde, o velho lenhador passa por ele e fala alegremente: "Bom dia, meu amigo, como vai?" O jovem, focado nos seus golpes, mal ouve o que o lenhador passou falando. Ele então se senta, puxa o seu velho machado, uma peça enferrujada de cabo de madeira desgastado pelo uso, e ele começa a afiar aquele machado. Ele repara que o jovem lenhador dá golpes e golpes e mal consegue tirar a casca da árvore. Então ele fala: "Eu acho que você deveria respirar um pouco, quem sabe afiar o seu machado. Faça o seu trabalho de forma mais atenta." O jovem então olha para ele e fala: "Eu não posso parar agora, eu não tenho tempo a perder." Então ele se diverte com aquilo e passa mais alguns minutos ali afiando seu machado. No final do dia, o jovem chega à aldeia com uma carroça cheia de toras de madeira. Ele tinha certeza de que ele tinha ganho o desafio. E 10 minutos depois, o velho lenhador chega. E com ele não havia apenas uma carroça, e haviam 2 carroças carregadas. E ele, incrédulo, chegou para o velho lenhador e perguntou: "Mas como é que você pôde produzir isso tão rápido? O que houve? Ainda mais com a sua idade, com esse velho machado? Qual foi o seu segredo?" E o velho e sábio lenhador olhou para ele calmamente e falou: "Meu amigo, não tem segredo. A única coisa que eu fiz foi afiar o meu machado. Enquanto fazia isso, eu também pude perceber o sentido do vento, a inclinação do terreno, eleger as melhores árvores para abater e, principalmente, estudar aonde golpear o tronco." E para completar, ele ainda falou: "Se você quiser bons resultados e tiver pouco tempo, afie bem o seu machado primeiro." Ou seja, nessa situação, agir de forma rápida, sem planejamento, não vai te trazer resultados mais rápidos, muito pelo contrário, pode te fazer parar e até mesmo desistir por desmotivação. Agora é claro que tudo tem os 2 lados da moeda, né? Agora vamos ver pelo outro lado, quando o planejamento se torna um sabotador, quando a gente peca pelo excesso de planejamento e dá um nome bonito para isso, a gente chama isso de perfeccionismo. E o perfeccionismo acontece porque nós temos medo de errar, de ser julgados por nós mesmos, pela sociedade, pelas pessoas que a gente ama, principalmente por essas, e com isso a gente não aceita entrar no campo sem saber que no final do jogo a gente vai ter uma vitória. E sabe qual é o grande ponto disso? Qual é a grande realidade? Quem não joga não ganha. Não adianta você se planejar se você nunca vai para o campo. Em outras palavras, não adianta você querer saber todas as possibilidades para tomar uma ação, porque nós não somos seres determinísticos. O nosso presente, o nosso futuro, eles não são determinados pelo que aconteceu no nosso passado. E todo o planejamento que você possa fazer, ele não vai cobrir todas as possibilidades. E essa é a grande beleza da vida. Se você aprende a lidar com a incerteza, você vai saber lidar com essas situações de uma forma muito melhor. E olha, abrindo um parênteses aqui, para quem acredita, enfim. Eu sou capricorniano, eu sou da área de TI. Então, para eu estar falando isso, é quase que contradizer o meu cerne, né? O que eu tenho como verdade. Mas, no fundo, a verdade é que quanto mais eu me adaptei a lidar com a possibilidade de mudança e de que eu não tenho controle sobre tudo o que acontece na minha vida, melhor eu fiquei, tanto em termos psicológicos quanto em termos profissionais, no meu relacionamento pessoal, inclusive, com meus filhos, enfim. É tudo uma questão de você entender que nem tudo que a gente
tem na vida está na nossa zona de controle. E isso vai ser assim para a vida toda. Mas então qual é a mágica disso tudo? É deixa a vida me levar? Não, não é. Se você entrar no deixa a vida me levar, seria a mesma coisa que você entrar num restaurante sem olhar para o cardápio, né? Chamar o garçom e falar assim, olha, escolhe uma comida gostosa para mim. E você não sabe o que ele vai te trazer, não sabe se é algo que você gosta ou não. Vamos dar um exemplo. No meu caso, eu chegasse e o cara traz uma moela. E aí eu ia falar, poxa, mas eu não queria moela. Ele falou, mas você não falou o que você queria. E a vida é assim, a gente tem que se planejar, mas a gente tem que saber que se o cara falar, olha, eu quero uma pizza. Ah, aqui a gente não tem pizza, mas a gente tem lasanha. Opa, lasanha eu também gosto, então deixa eu seguir pela lasanha. É a gente saber optar e se adaptar. Enfim, de uma forma generalista, o que a gente tem que saber fazer é saber se planejar, e aí sabendo o que a gente tem que planejar, saber executar e saber que se algum resultado for diferente do que esperávamos, é um resultado. A gente tem que olhar para ele, analisar e pivotar. Para quem não conhece o termo, eu vou simplificar, basta que a gente se ajuste na direção certa em que a gente quer chegar. É simples assim. Vamos pensar num navio, um navio que está indo em direção ao porto B. Ele está saindo do porto A e ele quer chegar no porto B. O ideal seria seguir numa linha reta, lembra das nossas aulas lá de geometria, lá no início? O menor caminho entre dois pontos é uma linha reta. Opa, então isso aqui ficou fácil. Só que não, errado. No meio do caminho existe o vento, as correntes, problemas operacionais e técnicos. Então, o que eles fazem? Desistem de ir? Ou saem de qualquer jeito e deixam a vida me levar? Não. Eles têm o planejamento da rota, eles sabem as possíveis intervenções e intempéries que eles podem passar, e eles vão ajustando no meio do caminho. E a nossa vida é isso que a gente tem que fazer. Ter um planejamento e saber lidar com as mudanças. E na minha opinião, a gente deve ter um planejamento de curto prazo, diariamente, através de um diário de bordo, onde você vai botar as atividades que você planeja fazer no dia seguinte, e você vai avaliar as atividades que você fez no dia anterior, né? Geralmente a gente faz isso no final do dia. Mensalmente, através de um plano mensal, e aí é uma visão mais a médio prazo, e eu estou considerando médio prazo aqui um mês, tá? É onde você vai ter o que você planeja ter realizado até o final do mês, e aí estou falando tanto em questões pessoais quanto profissionais, e anualmente ou semestralmente, que aí você vai ter uma rota de ação com um objetivo final, e geralmente é uma meta, uma coisa um pouquinho maior. E todas essas ferramentas você encontra se você fizer uma busca no Google. A minha ideia aqui não é te ensinar ferramenta, o que eu quero que você entenda aqui é que não adianta ter milhares de ferramentas se você não souber lidar com as incertezas e com o replanejamento. Você vai sofrer, você vai ficar angustiado, você vai ficar deprimido. Então a primeira coisa que você tem que trabalhar é o teu modelo mental. E para você trabalhar essa parte do seu modelo mental, você deve entender que apenas 1/3 da nossa vida está efetivamente nas nossas mãos. Os outros 2/3 estão divididos entre o que está na mão dos outros e o que são coisas efetivas do nosso contexto, da natureza, são coisas imprevisíveis e incontroláveis, como por exemplo uma chuva ou então um vírus que cria uma pandemia. E a reflexão é exatamente essa, eu queria chegar nesse ponto do podcast. A reflexão é, quem você acha que está melhor nesse período conturbado de pandemia? As pessoas que tinham uma mentalidade flexível às mudanças e que nesse momento estão conseguindo se adaptar, independente do que aconteça no nosso contexto, ou aquelas pessoas que não souberam mudar os seus rumos. E é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu estou sempre aberto a boas discussões. Eu gosto muito de poder contribuir com todos vocês, todo mundo que está ouvindo o podcast. E se você tem um tema que acha que seria importante compartilhar, ou quer alguma ajuda em algum cenário desses que eu já falei, tanto nesse podcast quanto em outros, me manda um e-mail. O e-mail é bruno@brunobr.com.br. E não se esquece de compartilhar esse episódio e deixar seu comentário. Então a gente se vê aí na próxima segunda. Um abraço e até mais. Se você curtiu esse episódio, deixe seu comentário aqui embaixo e não se esqueça de compartilhar. Eu vou deixar também os links para as minhas redes sociais na descrição. Um grande abraço e até a próxima!